Pessoal, agora nós vamos falar sobre dois conceitos muito importantes da LGPD: o conceito de controlador e o conceito de operador. Sempre que a sua organização realizar uma atividade de tratamento, é importante identificar se ela realiza essa atividade como controladora ou como operadora. Quem que é o controlador? O controlador é a pessoa natural ou jurídica que tem competências para tomar decisões relativas ao tratamento de dados. Então, gente, o controlador normalmente é uma organização. É a organização a qual cabe tomar as principais decisões a respeito do tratamento. Quais decisões são essas? São as decisões relativas, por exemplo, à finalidade do tratamento, decidir se o dado pode ou não ser eliminado, se o dado vai ou não ser compartilhado com um terceiro. Enfim, o controlador é aquele que decide, de fato, qual vai ser a utilização do dado pessoal. Normalmente, o controlador vai ser uma organização, uma pessoa jurídica. O controlador não é aquele indivíduo que atua como empregado, um administrador ou um sócio da pessoa jurídica. A definição de controlador não se refere à distribuição de competências dentro dessa organização. O controlador é aquele que carrega a responsabilidade, do ponto de vista legal, sobre as decisões tomadas. Então, se eu estou falando de uma atividade realizada no âmbito de uma empresa, é a empresa, a pessoa jurídica, que será considerada controladora, e não o indivíduo que toma as decisões no âmbito do cargo que ele ocupa na empresa. O controlador, gente, é aquele que assume a responsabilidade pelos atos praticados por esses indivíduos, ok? Então o controlador sempre é uma pessoa jurídica? Não, o controlador pode ser uma pessoa física. Isso acontece, por exemplo, quando uma pessoa física exerce uma atividade empresarial, como um empresário individual, ou como um profissional liberal, um advogado, um contador, um médico. Essa pessoa pode ser uma atividade empresarial e aí, no âmbito dessa atividade, tratar os dados pessoais e tomar decisões sobre o tratamento dos dados pessoais. O elemento essencial para identificar se uma empresa é controladora dos dados é o poder de decisão sobre esses dados. Então, o controlador define, por exemplo, a finalidade do tratamento, define a natureza dos dados que vão ser tratados, define a duração do tratamento, o período pelo qual será realizada uma operação. Inclusive, o controlador determina também quando que o dado pode ser eliminado. É ele que tem o poder de decidir sobre todos esses aspectos. Por outro lado, gente, eu tenho aí uma outra definição muito importante, que é a definição de operador. O operador não tem poder de decisão sobre o tratamento dos dados. O operador realiza o tratamento em nome do controlador e conforme a finalidade estabelecida pelo controlador. O operador também deve seguir as instruções fornecidas pelo controlador e o controlador, por sua vez, verifica a observância dessas instruções e das normas relativas ao tratamento de dados. Portanto, gente, o operador só pode tratar os dados para a finalidade estabelecida pelo controlador. Aí é que está a principal diferença entre o controlador e o operador. Então, o operador não tem nenhum poder de decisão sobre o tratamento dos dados? Não, ele tem poder de decisão sim, mas é um poder de decisão limitado. Ele só pode agir no limite das finalidades determinadas pelo controlador. Na maior parte das vezes, gente, o operador vai ser uma outra empresa que é contratada pelo controlador para realizar alguma atividade que tenha a ver com o tratamento de dados pessoais. Essa atividade ele vai realizar conforme as instruções dadas pelo controlador. Por exemplo, uma empresa de tecnologia realiza o armazenamento de determinados arquivos transferidos para ela por uma outra empresa. Nesse caso, essa empresa de tecnologia será considerada operadora. Mas não só serviços de tecnologia são serviços prestados por operadores, ok? Outros serviços contratados por essa empresa controladora, que devem de alguma forma tratar dados pessoais, também são considerados operadores desses dados.
Por que é importante, gente, estabelecer se a minha empresa atua como operadora ou como controladora de dados? Porque, de acordo com o papel que a empresa exerce, as obrigações e responsabilidades por aquela atividade podem ser diferentes. Há obrigações na LGPD que se aplicam tanto ao controlador como ao operador. Por exemplo, a obrigação de manter registro das operações de tratamento. Também se aplicam a ambas as partes a obrigação de adotar medidas técnicas e organizacionais para garantir a segurança dos dados pessoais. Essas medidas devem ser tomadas tanto pelo operador quanto pelo controlador. Agora, existem obrigações que têm a ver com a relação entre controlador e operador. Como, por exemplo, o controlador ele tem a obrigação de fornecer as instruções para o operador sobre o tratamento dos dados. E o operador, aí, por sua vez, tem a obrigação de seguir as instruções dadas pelo controlador. Também há obrigações que só se aplicam ao controlador, como, por exemplo, a obrigação de elaborar o relatório de impacto à proteção de dados pessoais, o RIPD. Quando isso for determinado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, somente o controlador deve preparar esse relatório, tá? Outra obrigação que também se aplica somente ao controlador é a obrigação de indicar o encarregado de tratamento de dados pessoais. Já a obrigação de ressarcir o titular pelos danos causados pelo tratamento se aplica tanto ao controlador quanto ao operador. Portanto, gente, para determinar quais são as obrigações da empresa com relação àquela atividade específica de tratamento, é muito importante no registro da atividade, identificar se a empresa está atuando como controladora ou como operadora, ok?